Você consegue imaginar o que faria se encontrasse uma criança pedindo para enterrar a própria irmã? Esta não é apenas uma pergunta retórica. É o início de uma história que vai desafiar a forma como você enxerga o valor da vida e o poder de um único gesto de compaixão. Eduardo Mendes sempre foi um homem meticuloso, presidente de uma grande empresa de tecnologia em São Paulo. Vivia constantemente envolto em compromissos, números e decisões que movimentavam milhões. Aos olhos dos outros, era um homem bem-sucedido, respeitado, tão sólido quanto o concreto dos edifícios, que ajudava a erguer com seus investimentos. Mas por trás dessa fachada havia um homem destroçado. Desde que perdeu a esposa 3 anos antes, Eduardo havia transformado sua rotina em um escudo. Acordava sempre às 5 horas da manhã, revisava relatórios antes do café e mergulhava no trabalho até não sobrar espaço para pensar em mais nada. Para ele, viver havia se tornado nada além de cumprir tarefas. Naquela manhã abafada de dezembro, o sol parecia mais cruel do que o normal. O ar quente grudava na pele como se quisesse roubar o fôlego dos transeuntes. Eduardo descia a Rua das Flores, recém-saído de uma reunião milionária com investidores estrangeiros. Para qualquer outro empresário, teria sido um dia de comemoração, mas para ele não havia alegria. Os negócios eram apenas números frios, incapazes de preencher o silêncio que ecoava em sua casa desde a morte de Helena. Enquanto atravessava as ruas movimentadas do centro histórico, observava sem realmente ver vendedores ambulantes anunciando suas mercadorias em voz alta. Turistas fotografando casarões antigos, trabalhadores apressados, equilibrando marmitas de isopor. Tudo fazia parte de uma coreografia diária que ele conhecia de cor, mas que não o tocava mais. O mundo seguia em frente, vivo, barulhento, cheio de pressa, e ele por dentro permanecia inerte. Foi então que ouviu um som quase engolido pelo barulho das ruas. Não era música, não era conversa, era choro. Baixo, contido, mas tão profundo que parecia carregar séculos de dor. Eduardo parou instintivamente, como se aquele som tivesse puxado algo dentro dele que estava adormecido. Pensou em seguir em frente. Quantas vezes havia ignorado pedidos de ajuda? A cidade estava cheia de histórias tristes, mas havia algo diferente naquela voz. Um desespero cru, desarmado, impossível de fingir que não havia escutado. Seguindo o som, seus passos o levaram até um beco estreito entre paredes de tijolos descascados que pareciam guardar segredos sombrios. A luz mal penetrava lá dentro, deixando o ambiente num tom quase cinza, abafado. E foi no fim daquele beco que Eduardo a viu, uma menina pequena, não mais que 8 anos, sentada no chão irregular. Seus cabelos castanhos caíam em mechas embaraçadas sobre o rosto marcado pela sujeira. Suas roupas feitas de retalhos desgastados estavam encharcadas de poeira e suor. Seus pés descalços mostravam cortes e calos de tanto caminhar em lugares hostis. Mas não era apenas essa cena de miséria que congelou o coração de Eduardo. Nos braços frágeis da menina repousava um bebê de 2 anos, imóvel como uma boneca esquecida. Sua pele clara estava fria e sem cor. Seus lábios secos rachavam a cada respiração inexistente, seu corpinho pequeno, frágil demais para parecer apenas adormecido. O contraste era brutal, o calor sufocante da manhã e a frieza da criança silenciosa. Os olhos da menina se ergueram, castanhos, transbordando lágrimas. Carregavam uma mistura de inocência e desespero que nenhum adulto deveria suportar, quanto mais uma criança. Então, com voz trêmula, ela disse palavras que ecoariam para sempre na mente de Eduardo. "Senhor, o senhor pode enterrar minha irmãzinha? Ela não acordou hoje e está muito gelada. Eu não tenho dinheiro para um funeral bonito, mas prometo que vou trabalhar e pagar quando crescer." Por alguns segundos, o tempo parou. Eduardo sentiu como se tivesse levado um golpe no peito. As palavras da menina perfuraram sua armadura de homem acostumado a negócios e números e tocaram justamente a ferida que ele mais tentava esconder. A lembrança de Helena, sua esposa,
definhando diante de seus olhos sem que ele pudesse salvá-la. Agora, diante daquela criança, a impotência retornava como uma onda. Ele tentou olhar ao redor por um adulto, alguém que fosse responsável por aquelas meninas, mas o beco estava vazio. Apenas ele, a menina e o corpo frágil que ela acreditava não estar mais vivo. O silêncio era pesado, quebrado apenas pelo choro contido da criança, que parecia implorar não apenas por ajuda, mas para que alguém finalmente a enxergasse. Eduardo não respondeu imediatamente. Suas pernas pareciam coladas no chão e faltava ar. O que poderia dizer diante de um pedido tão cruel, inocente e devastador? Naquele momento, ele compreendeu algo que mudaria o rumo da própria vida. Chegara a hora em que não poderia mais se esconder atrás de números, relatórios e reuniões. O peso daquela cena exigia uma decisão. O silêncio do beco parecia esmagar cada pensamento na mente de Eduardo. Ele ainda estava paralisado diante da menina quando um impulso quase instintivo o fez ajoelhar. Aproximou-se com cautela, como se temesse confirmar o que já sabia, e estendeu a mão para tocar o corpinho do bebê. O frio que sentiu quando seus dedos tocaram a pele pálida foi como uma punhalada no coração. Mas Eduardo não desistiu. Encostou as pontas dos dedos no pescoço frágil, procurando pelo sinal mais improvável. Por segundos que pareceram uma eternidade, nada. Então uma pulsação fraca, quase imperceptível. Mas estava ali. A menina não estava morta. O coração de Eduardo disparou. O ar que não vinha desde que entrara no beco agora entrou de uma vez, ofegante, como se tivesse despertado de um pesadelo. Ele olhou para a menina com olhos lacrimejantes, que continuava segurando a irmã nos braços, como se estivesse segurando o próprio mundo. Ela está viva, ele disse, a voz quebrando. Sua irmã ainda está viva. A reação foi imediata. Os olhos da menina se arregalaram, uma mistura de esperança e incredulidade, como se tivesse ouvido um milagre. Tem certeza? Ela sussurrou, abraçando o corpinho do bebê ainda mais forte. Ela não se mexe desde ontem à noite. Está tão gelada. Eduardo respirou fundo. Sabia que não havia tempo a perder. Pegou o celular com as mãos trêmulas e discou para o hospital samaritano, onde ainda tinha contatos por causa das doações que vinha fazendo silenciosamente desde a morte da esposa. A voz firme de um médico experiente atendeu do outro lado. Dr. Henrique, aqui é Eduardo Mendes. Tem uma emergência pediátrica, uma criança em estado crítico. Estou levando agora. Prepare a UTI. Ele não esperou resposta. Desligou e estendeu os braços para a menina. Me dê sua irmã. Preciso levá-la agora. Por um momento, a menininha hesitou. Seus olhos castanhos, cheios de lágrimas, avaliaram o homem de terno que havia aparecido do nada. Ela não sabia quem ele era, mas sabia que não tinha escolha. Com um gesto delicado, passou o bebê para os braços de Eduardo, que se surpreendeu com o quão leve ela era para uma criança daquela idade. Sua desnutrição era evidente. Venha comigo, ele disse com firmeza, mas gentileza. Não vou deixar você sozinha. A menina pegou uma sacola plástica amassada do chão, a única posse que parecia ter, e correu atrás dele. Ao saírem do beco, a cidade permanecia barulhenta e indiferente, como se nada tivesse acontecido. Mas para Eduardo, o mundo não era mais o mesmo. Ele praticamente arrastou a menina até o carro importado estacionado na esquina. As portas se fecharam com um estalo metálico, abafando de uma vez o barulho das ruas. O silêncio dentro do veículo era quebrado apenas pela respiração curta de Eduardo e pelo choro baixo da menina. Ele ajeitou o bebê em seus braços, observando o peitinho minúsculo subir e descer com dificuldade. O trânsito em São Paulo parecia ainda mais caótico naquele dia. Buzinas soando, motos se entrelaçando entre os carros, semáforos ficando vermelhos na hora errada. Cada segundo perdido era uma tortura. Eduardo apertava o volante com força, enquanto a menina ao seu lado soluçava baixinho. Eu tentei, senhor, ela murmurou quase sem voz. Eu dei comida para ela primeiro sempre. Mas ela começou a ficar quietinha e hoje não acordou. Achei que ela tinha ido encontrar a vovó no céu. As palavras da menina perfuravam Eduardo como lâminas.
Ele sentia o peso da responsabilidade crescendo em suas mãos. Não se tratava apenas de salvar uma criança. Tratava-se de não repetir o erro de antes, de não deixar a morte vencer mais uma vez diante de seus olhos. Quando finalmente chegaram ao hospital, a equipe médica já estava esperando na porta da emergência. Eduardo entregou o bebê nas mãos firmes das enfermeiras, mas não soltou logo. Precisou ouvir o médico dizer: "Vamos cuidar dela daqui para frente", antes de conseguir abrir os braços. A menina agarrou sua mão com força, seus olhos implorando por uma promessa silenciosa de que ele não a deixaria. Eduardo apertou de volta. O laço estava selado, e no fundo ele sabia que não havia volta. Aquela cena havia dilacerado sua rotina calculada e o colocado num caminho do qual jamais poderia escapar. Se essa história chamou sua atenção até aqui, inscreva-se no canal agora, porque o que vem a seguir é ainda mais intenso e você não vai querer perder. As portas do hospital se fecharam atrás de Eduardo com um baque surdo. O bebê desapareceu pelos corredores apressados, envolto nos braços de médicos que já gritavam ordens técnicas. Ele ficou no saguão sem fôlego, enquanto a menina se agarrava à sua mão como se soltar significasse abandono. Minutos depois, um médico surgiu com expressão grave. O estado dela é crítico, mas ainda há chance. Desnutrição severa, pneumonia avançada. Precisamos agir rápido. Eduardo assentiu, mas a gravidade daquelas palavras o atingiu com força. Não bastava ter encontrado a criança viva. Agora começava a luta de verdade. A menina, que finalmente disse-se chamar Marina, chorava silenciosamente ao seu lado. Enquanto aguardava notícias, uma assistente social se aproximou. O crachá no peito exibia seu nome, Helena Torres. A ironia de encontrar o nome de sua esposa morta não lhe escapou, e por um segundo ele sentiu o peito queimar. "O senhor tem algum parentesco com a criança?" Ela perguntou no tom burocrático de quem segue protocolos. "Não", ele respondeu seco. "Mas fui eu quem a trouxe aqui." Os olhos de Helena se estreitaram. "Então vamos precisar de suas informações. Essa menina não pode simplesmente sair daqui com um desconhecido. O conselho tutelar será acionado." Aquelas palavras foram como gelo derramado na espinha de Eduardo. Pela primeira vez, ele percebeu que poderia perder Marina, que o sistema poderia arrancá-la de suas mãos a qualquer momento. O aperto da menininha em seus dedos aumentou, como se ela também tivesse entendido. Nos dias que se seguiram, a tensão apenas aumentou. Marina foi vista por psicólogos e enfermeiras, mas não saía do lado de Eduardo sempre que ele aparecia. Dormia em cadeiras ao lado dele e recusava comida quando ele não estava por perto. Isso comovia a equipe, mas também levantava questões. Quem era aquele homem para merecer tanta confiança? Eduardo, por sua vez, estava dividido. Cada vez que olhava para Marina, via o rosto da esposa refletido nos últimos dias de vida. A fragilidade da criança cutucava feridas antigas que ele achava que já havia enterrado. À noite, sozinho em casa, encarava o copo de uísque sem beber e se perguntava se tinha forças para se envolver novamente. Afinal, o que faria se perdesse aquela menina também? A pressão não vinha apenas de dentro. Helena, a assistente social, parecia desconfiar de suas intenções. Um dia, ela entrou no quarto improvisado onde Marina descansava e entregou seu veredicto. "Existem famílias que estão cadastradas há anos na fila de adoção. O que o senhor fez foi nobre, mas isso não significa que tenha algum direito sobre elas." Eduardo sentiu a raiva subir. "Não estou falando de papelada agora. Estou falando de uma criança que precisa de cuidados imediatos. Se eu não tivesse parado naquele beco, ela já estaria morta." A discussão ecoou pelos corredores, deixando Marina encolhida, com medo de que tudo desmoronasse. Mesmo no meio dessa tempestade, havia pequenos vislumbres de esperança. Numa tarde, enquanto esperava notícias sobre o bebê, Marina tirou um objeto amassado da sacola plástica, uma foto rasgada, quase ilegível, de uma senhora idosa sorrindo. "É minha vovó. Ela cuidava da gente." A voz da menina quebrou como vidro. "Depois que ela morreu, ficamos sozinhas." Eduardo segurou a foto com cuidado, como se fosse frágil demais para tocar.
Aquela imagem, mesmo desbotada, falava de raízes, de perdas, de responsabilidades pesadas demais para ombros tão pequenos. O relógio marcava a madrugada quando o médico retornou com notícias. O bebê sobreviveu à primeira noite. Ainda é cedo, mas ela está respondendo. Marina desabou em lágrimas de alívio, agarrando o braço de Eduardo como se quisesse se fundir a ele. Foi naquele momento que ele entendeu que não se tratava apenas de resgatar duas crianças. Tratava-se de resgatar a si mesmo de uma vida sem sentido. O caminho à frente, porém, estava longe de ser fácil. O Conselho Tutelar já havia sido informado. Investigações seriam abertas. Haveria entrevistas, visitas domiciliares, laudos técnicos. Cada passo seria acompanhado de olhares desconfiados e relatórios formais. Entretanto, Eduardo já estava comprometido demais para recuar, e cada gesto de Marina, cada olhar, cada palavra, cada medo revelado só aumentava sua convicção de que não poderia deixá-la sozinha novamente. E você, o que faria no lugar de Eduardo? Enfrentaria o sistema ou deixaria o destino decidir? Escreva aqui nos comentários, quero muito saber. O fórum cheirava a papel envelhecido e madeira encerada. O ar-condicionado estava frio demais, mas Eduardo suava por dentro do terno escuro. Cada passo que dava no corredor ecoava alto demais, como se todos os olhos estivessem sobre ele. Ao seu lado, Marina caminhava de cabeça baixa, apertando sua mão tão forte que parecia querer se fundir a ele. Na sala do tribunal, o silêncio era quase opressor. Uma mesa comprida, o juiz com expressão impenetrável, o Ministério Público de um lado, a assistente social Helena do outro. Diante deles, Eduardo sentia o peso do mundo repousando sobre seus ombros. Senhor Eduardo Mendes, o juiz começou com voz firme. Estamos aqui para avaliar a situação das menores encontradas sob sua responsabilidade. Palavras burocráticas se seguiram. Protocolos, cadastros, filas de adoção, laudos, mas Eduardo mal conseguia ouvir. Só conseguia sentir o corpinho pequeno de Marina tremendo ao seu lado. Quando o promotor se levantou, o golpe veio duro. Excelência, não podemos esquecer que existem centenas de famílias aguardando há anos por uma adoção legal. O réu é um empresário poderoso, mas isso não o coloca acima da lei. A palavra réu caiu sobre Eduardo como uma sentença antecipada. Seu instinto era se levantar, reagir, gritar que não se tratava de poder, mas de vidas. Mas algo o segurou, o olhar suplicante de Marina, pedindo que ele não a deixasse sozinha. O juiz se virou para ela. Mocinha, pode me dizer seu nome? A voz dela tremeu. Sou Marina. E o que você quer que aconteça agora, Marina? Ele perguntou sem mudar o tom. Um silêncio espesso preencheu a sala. Marina respirou fundo, os olhos fixos no juiz, depois em Eduardo. Sua voz era baixa, mas firme, carregando a força de quem experimentou dores que não cabiam numa infância. Quero ficar com ele. Ele não deixou minha irmã morrer. Não me deixou ficar sozinha. A sala se agitou com murmúrios. Helena, a assistente social, pigarreou nervosa. Com todo respeito, Excelência, não podemos basear uma decisão judicial nos apelos emocionais de uma criança traumatizada. Foi nesse momento que Eduardo explodiu. Ele se levantou de um salto, a cadeira raspando no chão como um trovão. Traumatizada. Sua voz saiu mais alta do que pretendia. Essa menina é mais forte do que muitos adultos que conheço. Ela cuidou da irmã nas ruas. Passou fome para poder alimentar o bebê primeiro. E ainda assim está aqui de pé, pedindo apenas para não ser arrancada da única pessoa que lhe resta. O juiz ergueu a mão, pedindo silêncio. Mas Eduardo não recuou. Excelência, perdi minha esposa para uma doença que não consegui vencer. Passei 3 anos me escondendo em relatórios e reuniões, porque não queria sentir a dor da perda novamente. Mas quando encontrei Marina e Sofia naquele beco, percebi que não podia mais fugir. Escolhi estar aqui. Escolhi lutar por elas e vou lutar até o fim. A sala ficou em silêncio. O som do ar-condicionado parecia mais alto, os segundos mais longos. Marina chorava baixinho, mas sem soltar sua mão. O juiz apoiou os braços na mesa, olhando por cima dos óculos.
Sua voz veio devagar, arrastada, mas com peso suficiente para cortar o ar. O tribunal reconhece o vínculo emocional que foi estabelecido, considerando o risco social, as evidências de cuidado imediato e o próprio depoimento da criança. Concedo a guarda temporária das menores ao Sr. Eduardo Mendes. As palavras ecoaram como um estalo de libertação. Marina desabou no colo dele, soluçando, agarrando-se como se finalmente acreditasse que estava segura. Eduardo fechou os olhos e respirou fundo, sentindo lágrimas quentes escaparem, apesar de anos de contenção. Ele sabia que dali em diante nada seria mais como antes. Se esse momento te arrepiou tanto quanto me arrepiou, deixe seu like agora. Isso mostra pra gente que você quer mais histórias intensas como essa. O corredor do fórum parecia mais longo na saída do que na entrada. Eduardo caminhava devagar, como se cada passo pesasse 1 tonelada. Marina ia de mãos dadas com ele, sua pequena mochila plástica balançando no ombro. Seu rosto ainda estava molhado de lágrimas, mas os olhos refletiam algo novo. Não era mais apenas medo. Era uma esperança tímida, quase inacreditável. Lá fora, a cidade continuava com seu barulho habitual. Buzinas, vozes apressadas, passos ecoando nas calçadas. Mas para Eduardo, tudo estava silencioso. Ele mal sentia o vento morno de São Paulo batendo em seu rosto. Ainda conseguia ouvir a voz do juiz, ecoando em sua mente, repetindo aquelas palavras que mudaram o rumo de suas vidas. Autorizo a guarda temporária. Entraram no carro sem falar. Marina encostou a cabeça na janela, os olhos semicerrados, ainda cansada do peso dos últimos dias. Eduardo ligou o motor, mas não arrancou imediatamente. Ficou imóvel por alguns segundos, as mãos no volante, respirando fundo. Pela primeira vez em anos, não havia reunião esperando por ele, nenhum relatório empilhado em sua mesa. Havia apenas o vazio de não saber o que fazer em seguida. Senhor Eduardo, a voz de Marina quebrou o silêncio. Ele virou o rosto. Sim, querida. O juiz disse que posso ficar com o senhor agora, mas e se um dia o senhor cansar de mim? As palavras caíram como pedras. Eduardo fechou os olhos por um instante, tentando segurar as emoções. Depois, se inclinou para perto dela, colocou a mão no ombrinho pequeno e falou baixo, quase num sussurro. Não vou cansar de você, nunca! O carro seguiu. Chegaram em casa ao entardecer. O portão da mansão se abriu devagar, revelando o jardim perfeitamente cuidado e as janelas espelhadas da fachada. Para Marina era um mundo estranho, longe das ruas empoeiradas e do beco frio onde havia morado com a irmã. Ela hesitou antes de entrar. Eduardo percebeu e se abaixou à sua altura. Esta é sua casa agora, ele disse firme, mas gentil. Você não precisa ter medo. Lá dentro, o silêncio era diferente do silêncio do fórum. Havia espaço demais, paredes brancas demais, móveis caros demais. Eduardo percebeu que, apesar de todo o luxo, sua casa parecia tão vazia quanto ele havia estado antes de conhecer as meninas. Marina largou a mochila plástica no canto da sala e ficou parada, olhando ao redor, como se estivesse em território proibido. Posso mesmo ficar aqui? Ela perguntou. Sim, Eduardo sorriu, embora seus olhos ainda estivessem vermelhos. Este lugar nunca fez sentido até agora. Naquela noite, Eduardo quase não dormiu. Sentou-se na poltrona do quarto, observando a porta entreaberta do cômodo onde Marina havia adormecido pela primeira vez numa cama de verdade. Seu corpo estava encolhido de lado, como se ainda esperasse o frio do chão, mas sua respiração era calma. Pela primeira vez desde que a encontrara, ela estava dormindo em paz. Eduardo inclinou a cabeça para trás e fechou os olhos, mas as lembranças voltaram com força. Helena, sua esposa, frágil na cama do hospital, segurando sua mão nos últimos momentos. Ele nunca havia conseguido salvá-la, mas agora de alguma forma sentia que estava sendo chamado a um novo propósito, salvar aqueles que ainda podiam ser salvos. Na manhã seguinte acordou antes do amanhecer. Fez café como sempre fazia, mas a cozinha não parecia a mesma.
Na mesa, ao lado da xícara de porcelana, havia um desenho infantil num papel de caderno. Linhas tortas formando 3 figuras de mãos dadas, um homem alto, uma menina com tranças e outra menina menor sorrindo. Eduardo ficou imóvel, encarando aquele desenho como se fosse um contrato silencioso. Quando Marina entrou na cozinha, esfregando os olhos ainda sonolentos, ele ergueu o papel. Foi você que fez isso? Ela acenou timidamente. Somos nós, o senhor, eu e minha irmã. O coração de Eduardo apertou. Ele guardou o desenho cuidadosamente numa pasta de couro, como se arquivasse o documento mais importante de sua vida. Sabia que os dias seguintes trariam dificuldades. Os olhos vigilantes das assistentes sociais, a burocracia sem fim, a fragilidade do bebê ainda em recuperação. Mas naquele momento, nada importava mais do que o fato de não estar sozinho. Pela primeira vez em muito tempo, tinha alguém para chamar de família. Se essa parte realmente te tocou, agora é hora de apoiar nosso canal. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. E se já faz parte da nossa família, considere deixar um super obrigado. É um gesto que nos ajuda a continuar trazendo histórias como esta. Aquela manhã parecia diferente de todas as outras. O sol brilhava pelas janelas da mansão, não mais como lembrança de vazio, mas como anúncio de movimento. Risadas infantis ecoavam pelo jardim, misturadas ao som da mangueira que Marina segurava, regando as plantas com um entusiasmo que só uma criança livre poderia ter. Sofia, agora recuperada, corria atrás de borboletas, tropeçando nas próprias pernas, mas sempre se levantando com um sorriso. Eduardo observava de longe, encostado na varanda, uma xícara de café esquecida na mão. Não era mais o homem que acordava cedo, apenas para revisar relatórios. Agora os papéis descansavam em pilhas que podiam esperar. Havia descoberto algo que nenhuma reunião milionária jamais lhe oferecera: o sentido de permanecer. A casa não estava mais silenciosa, nem tão organizada quanto antes. Brinquedos espalhados pelo corredor, desenhos grudados na geladeira, um ursinho de pelúcia esquecido no sofá. Cada detalhe era um lembrete de que aquela mansão antes fria agora respirava. Pela primeira vez em anos, ele não tinha medo do silêncio da noite. Sabia que atrás de 2 portas havia respirações leves que o mantinham desperto para a vida. Nem tudo era simples. As visitas das assistentes sociais continuavam. Havia papéis para preencher, audiências futuras, ajustes diários. Mas por dentro, Eduardo já havia tomado a decisão que mudou tudo. Não importava o quão difícil fosse. Marina e Sofia eram sua família e família não se negocia. Numa noite, sentado na beira da cama, viu Marina entrar no quarto com passos tímidos. Posso te perguntar uma coisa? Ela disse, segurando um cobertor. Claro, pai. Ela se corrigiu hesitante. O pai acha que sou um peso? Eduardo engoliu em seco. Ajoelhou-se na frente dela, segurou suas mãozinhas e respondeu devagar. Você nunca será um peso, Marina. Você é a razão dessa casa ter luz de novo. Ela sorriu timidamente, mas seus olhos brilhavam. Naquele momento, ele percebeu que não eram apenas as meninas que estavam sendo resgatadas. Ele também. O que essa história nos mostra é algo que você talvez já tenha sentido em algum momento da sua vida. Não é preciso sangue para alguém se tornar família. Às vezes, basta um gesto de compaixão no momento certo. Às vezes, tudo o que alguém precisa é de um lugar onde possa simplesmente ser. Nem toda dor pode ser curada, nem todo trauma desaparece. Mas quando há cuidado, quando há presença, até as cicatrizes mais profundas encontram espaço para se transformar em força. Eduardo descobriu isso e Marina também. Talvez essa seja a moral silenciosa dessa história. O amor não apaga o passado, mas é capaz de escrever novos futuros. E agora, quero falar diretamente com você que ficou comigo até aqui. Percebeu que de alguma forma essa história também é sobre você? Porque todos nós, em algum momento, fomos como Eduardo tentando esconder a dor atrás de tarefas, números ou rotinas. E todos nós, em algum momento, fomos como Marina,
apenas pedindo para não sermos deixados sozinhos. Se essa história te encontrou hoje, talvez seja um lembrete de que você não está sozinho. Sempre há alguém que pode ser tocado pelo seu gesto de atenção, pelo seu olhar, pela sua presença. Às vezes você é Eduardo, outras vezes você é Marina. E tudo bem, porque o mais importante é não desistir de se conectar. Obrigado por assistir até o final. Histórias como essa não são fáceis de contar, mas elas importam. Elas importam porque nos lembram do que realmente sustenta a vida. Se ainda não se inscreveu, agora é a hora de se inscrever e fazer parte dessa comunidade. E se já se inscreveu, considere nos apoiar com um super obrigado. Cada gesto que você faz fortalece nosso trabalho e nos permite continuar trazendo histórias que tocam a alma. E não pare por aqui. Se essa história falou com você, tem outra, esperando logo depois com a mesma intensidade e verdade. Talvez ela também encontre um pedaço do seu coração que precisa ser lembrado de que não está sozinho. Porque no fim das contas, é disso que se trata. Compartilhar histórias que cruzam fronteiras, alcançam corações e nos lembram de que o amor, quando é verdadeiro, nunca é pequeno demais para mudar uma vida inteira.